O café é muito mais do que uma simples bebida. Ele faz parte da cultura, da economia e do dia a dia de milhões de pessoas ao redor do mundo. Desde cafeterias sofisticadas até o café coado em casa, essa bebida se tornou essencial na rotina de trabalho, nos encontros sociais e até mesmo nos momentos de introspecção. O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo, sendo responsável por cerca de 38% da produção global. A cafeicultura brasileira movimenta bilhões de reais anualmente e emprega milhões de pessoas, desde pequenos produtores até grandes indústrias. As principais regiões produtoras do país incluem Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Paraná e Bahia. Cada uma dessas regiões possui características únicas de solo e clima, que influenciam diretamente no sabor do grão. O Cerrado Mineiro, por exemplo, é famoso por seus cafés de qualidade, com notas doces e encorpadas. Mas o que faz do café uma bebida tão especial? A resposta está na química por trás dos grãos. O café contém mais de 800 compostos aromáticos, sendo um dos produtos naturais mais complexos do mundo. A cafeína, seu componente mais famoso, é um estimulante natural, que atua no sistema nervoso central, aumentando o estado de alerta e reduzindo a sensação de fadiga. Além disso, durante a torra dos grãos, ocorrem reações químicas que desenvolvem o sabor e aroma característicos da bebida. Por trás de cada xícara de café há um processo longo e minucioso, que envolve desde o cultivo dos grãos até sua transformação em pó antes de chegar ao mercado. Cada etapa dessa jornada influencia diretamente no sabor, aroma e qualidade do produto final, garantindo que possamos desfrutar de uma bebida equilibrada e agradável. Mas como exatamente os grãos colhidos nas fazendas se tornam o café em pó que encontramos nas prateleiras? Vamos conhecer o passo a passo, começando pela colheita. O primeiro estágio é o de coleta, que é realizado quando os grãos atingem o ponto ideal de maturação. A coleta do café pode ser realizada de duas formas principais, manualmente ou de maneira mecanizada. A colheita manual, também chamada de seletiva, é a mais valorizada quando se busca um café de alta qualidade. Nessa técnica, os trabalhadores colhem apenas os frutos maduros, deixando para trás aqueles que ainda não estão no ponto ideal. Isso garante uma uniformidade maior no sabor e aroma do café. Esse processo, no entanto, exige mão de obra especializada e é mais demorado e custoso. Já a colheita mecanizada é mais comum em plantações de grande escala, como as do Cerrado Mineiro. Máquinas avançadas são utilizadas para retirar os grãos dos pés de café, fazendo com que o processo seja muito mais rápido e eficiente. Porém, essa técnica não distingue grãos maduros de verdes, o que pode impactar o perfil sensorial do café final. Para minimizar esse problema, algumas fazendas realizam a colheita em várias etapas, permitindo que mais grãos atinjam o ponto de maturação adequado antes de serem recolhidos. Depois da colheita, o café ainda precisa passar por um rigoroso processo de seleção, onde impurezas, folhas e galhos são removidos. Em seguida, os grãos de café são colocados em tanques de água. Os grãos defeituosos, mal formados ou imaturos boiam na água por possuírem menor densidade. Esses grãos são descartados, pois podem comprometer a qualidade da bebida. Já os grãos saudáveis e maduros afundam, e estes estão prontos para seguir para a próxima etapa do processamento. Depois que o café é colhido e selecionado, os grãos que serão usados para a produção do pó de café ainda estão dentro do fruto. Para que se tornem os grãos de café que conhecemos, é preciso remover essa polpa e secá-los corretamente. Essa etapa é conhecida como processamento do café, e existem duas formas principais de realizá-lo: o método seco e o método úmido. No método seco, os frutos inteiros são espalhados em grandes terreiros ao ar livre, onde ficam expostos ao sol por algumas semanas. Durante esse tempo, os trabalhadores reviram os frutos constantemente para garantir uma secagem uniforme e evitar que fermentem de maneira indesejada. Quando os frutos atingem aproximadamente 40% de umidade, são transferidos para secadores mecânicos, onde a umidade é reduzida para o nível ideal de 11%. Após a secagem completa, eles são levados para uma máquina que remove a casca e a polpa seca, restando apenas o grão. Já no método úmido, os frutos maduros são encaminhados para despolpadores, máquinas que removem a casca externa, deixando o grão coberto por uma camada pegajosa chamada mucilagem. Os grãos despolpados são colocados em tanques de fermentação com água, onde permanecem por 12 a 48 horas. Durante esse período, micro-organismos naturais decompõem a mucilagem, facilitando sua remoção. Após a fermentação, os grãos são lavados para eliminar os resíduos de mucilagem e então seguem para o mesmo processo de secagem do método seco. Cada um desses métodos afeta o café de forma diferente.
O método seco tende a produzir um café mais denso e adocicado, enquanto o método úmido resulta em um café com acidez mais forte e um sabor suave e equilibrado. Independentemente do método escolhido, a secagem não termina aqui. Eles ainda precisam passar por um período de descanso nos armazéns, onde a umidade e a temperatura são cuidadosamente controladas. Esse período garante que os grãos fiquem mais estáveis antes de seguirem para a torra, fase que dará ao café seu sabor e aroma característicos. Agora, é o momento de uma das etapas mais importantes da produção do café, a torrefação. Esse é o momento em que os grãos crus passam por um intenso processo térmico, desenvolvendo os aromas e sabores característicos que conhecemos. Neste momento é necessário ter muita atenção, pois pequenas variações na temperatura ou tempo podem alterar completamente e estragar o perfil sensorial do café. O processo ocorre em torradores industriais, que aquecem os grãos em temperaturas que variam entre 180 e 240 graus Celsius, por períodos que podem ir de 8 a 15 minutos, dependendo do tipo de torra desejado. Durante esse tempo, os grãos perdem umidade, aumentam de tamanho e sofrem transformações químicas que resultam na caramelização dos açúcares e na formação de centenas de compostos aromáticos. Os 3 tipos de torra principais são a torra clara, que preserva a acidez e as notas frutadas do café; a torra média, que equilibra acidez, doçura e corpo, sendo a mais usada para cafés de qualidade equilibrada; e a torra escura, que dá origem a um café mais intenso e amargo, com menos acidez e notas tostadas mais marcantes. Finalizado a torra, os grãos precisam ser resfriados rapidamente para interromper o processo de cozimento e evitar sabores indesejados. Esse resfriamento ocorre logo após os grãos saírem dos torradores em máquinas semelhantes a ventiladores, que continuam mexendo o café, ajudando a baixar sua temperatura. Após a torrefação, os grãos já desenvolveram todo o seu aroma e sabor, mas ainda precisam passar por mais uma etapa antes de chegarem às prateleiras dos mercados: a moagem. Esse processo transforma os grãos torrados em partículas menores, facilitando a extração dos compostos do café durante o preparo. A granulometria do pó varia conforme o tipo de café desejado. A moagem grossa é usada para métodos como a prensa francesa, onde a extração é mais lenta. Já a moagem média é ideal para filtros de papel e máquinas de café tradicionais. A moagem fina é usada no café expresso, onde a água passa sob alta pressão pelo pó. E a moagem ultrafina é própria para o café turco, que quase se dissolve na água. A moagem é feita em moinhos industriais de alta precisão, que garantem uniformidade no tamanho das partículas. Terminado esse processo, o café está pronto para ser empacotado e enviado ao supermercado. Se você achou esse processo interessante, deixe seu like e se inscreva no canal para mais curiosidades sobre o mundo da produção industrial. E agora conta pra gente, qual é o seu jeito favorito de tomar café? Escreva nos comentários e deixe uma sugestão de tema para o próximo vídeo.